Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, amigos da rádio, da Web Rádio Portal da Luz. Essa noite é uma noite de festa no Movimento Espírita Francisco de Assis, comemorando o aniversário desta casa. Festividade, vocês podem ver pelo convite que receberam aí, vai continuar até novembro, né? É um mês de festa aqui, né? Tá? Henrique. E depois dessa harmonização, antes de iniciarmos, nós vamos passar a fala para o nosso irmão Henrique, presidente do Movimento Espírita Francisco de Assis, dará uma palavrinha e fará a prece inicial. Boa noite a todos. Nós tivemos o grato presente esse ano. Nós vamos fazer aquela festa que fazemos todo ano no aniversário do centro, com jantar, com almoço, bolo, né? Aí fica o pessoal triste, mas ao mesmo tempo nós não sabíamos que a espiritualidade estava preparando algo bem melhor. Nos trouxe de presente Sebastião Gabarro. Ele está trazendo a Paula Zampi, né, para continuidade nessas festas dos nossos 32 anos da Casa Espírita. Então eu gostaria de convidar a todos para que nós fechássemos os olhos da carne. Vamos agradecer primeiramente o Pai da vida por mais um dia de vida, por mais esta oportunidade de aprendizado. Que os bons espíritos se façam presentes, iluminando a nossa mente, o nosso coração, que possamos absorver assim as orientações, o conhecimento, a experiência do nosso irmão Sebastião. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Nosso amigo, irmão, podemos já considerar um integrante do MEFA, né? Então, nós temos essa grata satisfação de tê-lo aqui conosco. Ele é autor dessa obra, O Despertar da Consciência, é palestrante, já palestrou em diversas casas pelo nosso Brasil afora, e também faz o programa Despertar da Consciência na rádio Boa Nova e também pela TV Mundo Maior. Essa noite nós vamos entender um pouquinho de mediunidade com ele, né? Vamos aí colocar alguns questionamentos em nossa mente, que nós possamos abrir a mente, o coração, para o entendimento da sua fala, meu irmão. Nós agradecemos muito a sua presença e gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão aqui presentes, né? Sem vocês essa festa não seria possível. O que será que é mediunidade interna? Vem pra cá, Sebastião, vamos lá. Uma salva de palmas. É importante informar que ele está em maratona do nosso estado, ele é do nosso estado, Estreito Lagoas, mas está em maratona porque vem de uma maratona lá de Campo Grande, né? Foram 7 casas espíritas que o receberam em Campo Grande. Uma salva de palmas para ele, que ele merece. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa poder retornar a esta casa, que é um hospital de almas, um lar de esperanças, uma escola de amor. Falar do Evangelho do Cristo já é coisa muito simples para nós. Agora, não tão simples é nos tornarmos o Evangelho. E creio que o tema vai nos ajudar a compreender isto. Mediunidade interna. Já que certa feita Jesus anunciara que o reino de Deus está dentro de nós. Tecnicamente não precisaríamos de fazer nada fora de nós, porque se encontrarmos o reino, com certeza encontraremos Deus e o Cristo também. Mas antes de começarmos a nossa fala,
Mas já falando de mediunidade, vou anunciar ou falar alguma coisa desse objeto não identificado, chamado Paula Zampi, porque eu sei que ela veio de uma outra esfera que não tem como ser diferente. E a intimidade que esta moça tem com Jesus é algo para mim descomunal. Quem não se apaixonou ainda pelo Cristo, por seu Evangelho, ao ouvi-la, ao senti-la, com certeza vai identificar isso que eu estou falando a vocês. E não só isso, algumas vezes ela já foi em todos os lugares, pelo menos na região que ficou conhecida por onde Jesus passou, para sentir a sua vibração que está lá até hoje e entender cada uma de suas falas dentro do que ficou registrado, que nós conhecemos. Então, Paula Zampi, ela canta para os nossos ouvidos físicos e ao mesmo tempo para a nossa alma e, por que não, para a nossa consciência. Já tivemos a felicidade dela abrir uma de nossas palestras com a parte da harmonização. Já tivemos a honra de participar de um evento Humanizar em Promissão São Paulo, e já tivemos a honra de trazê-la em nossa região para que ela pudesse brilhar por sua vez, agora tendo nós como plateias atentas para beber da sua mensagem. Mas quando eu vejo dois anjos cantarem como Célia e José Aparecido, e eu fico imaginando Leon Denis, quando ele fala que a música é a médium da harmonia, e eles de alguma forma são médiums da música. A harmonia para o espírito Rossini, na Revista Espírita de Allan Kardec, Leon Denis na obra O Espiritismo na Arte, a harmonia para Rossini é a lei que governa o universo, o Verbo Criador. De modo que ele destaca três coisas no Espírito, três concepções que deveriam ser consideradas por nós: a harmonia, a ciência e a virtude. A harmonia com o poder de nos arrebatar, a ciência com a função de nos esclarecer e a virtude com a de nos educar. Mas ele continua: quando essas três potências tornar-se unas, recebe o nome de pureza. E quem não receber a boa nova do Cristo com a pureza do coração de uma criança, com certeza não a entenderá. Então, quando nós, músicos, intérpretes, compositores, nos dispomos a falar do Evangelho através da música, porque para o espírito Caena o Evangelho nasceu da música, porque no princípio era o verbo, o som. É como se a nossa consciência conectasse com a consciência cósmica que existe em nós e existe em tudo. E quando a harmonia cósmica vem ao encontro da harmonia que existe em nós, quando soma-se essas forças, como consciências, trazemos para a mente o resultado. Quando atinge a mente, conforme Leon Denis, transformam-se estas vibrações, ou melhor, estas essências harmônicas, em cores. As cores se transformam em vibrações, as vibrações se transformam em sons. E graças à estrutura do ar, sons que são levados da nossa voz até o ouvido de vocês, que, se estiver educado,
será registrado pelo ouvido externo, através do tímpano, da orelha, fazendo instrumento de captação. E quando atinge o ouvido médium, através do martelo, da bigorna, do estribo, esses sons atravessam a barreira do ouvido médium, entram no ouvido interno, que chega à intimidade do nosso cérebro, a glândula pineal, que é a gerente dele, do sistema nervoso, quiçá do corpo inteiro, leva esta informação ao íntimo de nossa mente, de nossa consciência. Mas se não estivermos em harmonia, podemos, ao invés de sentir a harmonia da música, sentir uma perturbação, segundo Leon Denis. Por isso que o ideal, se não estivermos, pelo menos desejar estar, predispor-se e permitir que a música entre em nós e faça o trabalho divino, porque, segundo Santo Agostinho, ela tem 2 vezes o poder da oração. E olha que para Joana de Ângeles, a oração é o mais potente mecanismo que temos para a plenificação, porque a oração é um mecanismo através do qual colocamos o Evangelho em ação. Fique após essas breves palavras em gratidão aos músicos e antecipando a gratidão a Paula Zampi, a sua equipe, podemos começar o nosso diálogo, que vai até sexta-feira, sem intervalos. Porque até 9 horas hoje vai ser no plano físico. Depois nós vamos continuar, porque isso basta vocês estudarem a obra Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco. A reunião mediúnica começa aqui e depois continua. De modo que mediunidade não é só na reunião mediúnica, é 24 horas por dia, principalmente quando falamos de mediunidade interna. Como alguém me perguntou outro dia em Aracaju, onde está esse termo? Não sei, só sei que veio através de nós esse termo para definir esse mecanismo de comunicação com a nossa realidade íntima. Mas isso não é novo. Creio que essa frase foi inspirada por Leon Denis, porque na obra O Problema do Ser, o Destino e da Dor, como nós colocamos esse fragmento na apresentação do livro, ele recomenda-nos a aprender a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. E segue. De modo que, se observarmos as obras de Allan Kardec, vamos entender o que é isso, porque ele começa, a partir de 1859, a evocar a consciência do indivíduo. Ele não estava mais evocando outros seres para manifestarem através dos indivíduos ou dos médiuns. Ele estava evocando a consciência do indivíduo, da sua própria realidade íntima, para manifestar através da sua periferia. Porque para Allan Kardec, tanto para Leon Denis quanto para Joana de Ângeles, a alma ou o que está encarnado não passa de uma gota diante de um oceano imenso. Joana de Ângeles chega a afirmar que somos um ponto da autoconsciência pura e narra na obra Encontro com a Paz e a Saúde que nós, como consciências ou como espíritos imortais, temos quase a idade do universo. E ela não estava falando do universo do Big Bang, ela estava usando a palavra para definir a criação, o cosmos. E narra também que só o corpo físico já tem quase 4 bilhões de anos
desde os instantes iniciais que formaram os primeiros átomos de fósforo. E vocês sabem, porque está na biologia, na física e até mais exatamente na química, e pequenos átomos de fósforo se unem, formando moléculas, e essas diminutas moléculas conseguem transformar algo menor do que elas em algo maior. Isso chamamos mediunidade. E o resultado do menor passando por sua consciência, transformando-se no maior, chama-se nucleotídeos. E esses nucleotídeos, promovendo os átomos de fósforos, que promove os da retaguarda, transformam-se no RNA, cuja guanina, a citosina, a adenina e a uracila formam a sua consciência estrutural. E num dado momento, esse RNA, promovendo os nucleotídeos, trabalhando as moléculas de fósforos que trabalham os anteriores, compõe mais uma pequeníssima equipe. E a personagem que chamamos de uracila transforma em timina. E o curioso é que é apenas algumas frações moleculares de açúcar e outros elementos. E quando chega essa diminuta equipe na uracila, que a promove ao estado de timina, o universo inteiro do RNA dobra a sua capacidade consciencial. Porque o RNA tem apenas a metade da informação do DNA. Mas, como das outras vezes, parece muito confuso e complexo por aí, vamos pegar outro caminho, para ficar mais fácil. Porque a menina Carla em Araçatuba, ela adoeceu quando me ouviu pela primeira vez, de tão confuso que eu sou. Porque não é a mensagem que é confusa, sou eu que ainda tenho dificuldades de transmiti-la de forma clara. E ela adoeceu mesmo, não é brincadeira não, ela ficou doente, é como se eu tivesse derretido os seus neurônios. E ela ficou com ódio da minha pessoa. Se não fosse a amiga que acalmou e foi fracionando o que eu havia dito, e ela foi se recuperando, e hoje quando ela está presente nos seminários ou nas palestras, quando eu começo a apertar um pouquinho, eu olho para ela, e aí, como está? E meus neurônios estão tudo tombadinhos. E aí eu dou uma aliviada, e agora? Agora estão aprumadinhos. E aí a gente continua. Eu vou bem na câmera lenta para facilitar a compreensão. Porque se eu não fizer mais nada nesta vida, após terminar hoje, amanhã e depois, eu já estou feliz. Porque quando a Adriana me disse, nós não queremos mais palestra, queremos estudar, queremos o seminário que é o começo de um estudo. Porque em Promissão, no estado de São Paulo, eles começaram um grupo de estudo, e após a compreensão e a aplicação, viram os benefícios que começou a acontecer, formaram um segundo grupo. E a coisa expandiu de tal forma que hoje tem 3 grupos de estudo do livro Despertar da Consciência na mesma casa. Porque nós propomos a mediunidade interna para a solução, se não da totalidade, mas pelo menos da quase totalidade das sombras ou de nossas perturbações internas. Já que, conforme Allan Kardec, muito pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. São elas que os atraem. E ele interroga, na questão 909 do Livro dos Espíritos, ao Espírito da Verdade. O homem, que seria essa diminuta fração, ele poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim.
e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. E hoje eu quero entender o que é isto. Que força é esta? De modo que, se eu souber então o que é a vontade, conforme também está no Evangelho segundo o Espiritismo, se o homem soubesse a força que tem e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar o que até agora conhecemos como prodígios, que não passam, esses prodígios, de um desenvolvimento, de um aperfeiçoamento das capacidades humanas. De modo que, se observarmos na obra que veio para alguns 1858, para outros 1859, a obra O que é o Espiritismo? Na questão 127, Allan Kardec interroga ao Espírito da Verdade. E antes de seguirmos, há uma confusão entre Espírito da Verdade e Espírito de Verdade. E quem é esse Espírito de Verdade? É fácil. Se vocês compulsarem o Livro dos Médiuns, vão perceber que uma das mensagens foi assinada por Jesus de Nazaré. E curiosamente a mesma mensagem foi transplantada para o Evangelho segundo o Espiritismo, e agora quem a assina? O Espírito de Verdade. Está lá no capítulo 6. Começa mais ou menos assim: venho como antigamente vim entre os filhos transviados de Israel. Então o Espírito de Verdade, já sabemos, é Jesus. Mas no Livro dos Médiuns narra que é o mentor de Allan Kardec. E é um espírito familiar de Allan Kardec. E agora eu pergunto, quem é Allan Kardec? Que tem Jesus como espírito familiar. É um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, conforme Emmanuel na obra Caminho da Luz. E Allan Kardec interroga com essas palavras segundo as traduções: que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? A resposta: são as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas reencarnações. Então, consciência é ou a resultante das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas reencarnações. E eu pergunto a vocês, quantas reencarnações já tivemos? Se temos quase a idade do universo. E onde estão essas informações de quando eu era um peixinho? E eu não sei se era machismo já por lá, que um simples peixinho, o mais saudável, é o líder do cardume. E quando morre esse líder, e o mais saudável é uma fêmea, ela tem uma semana para transformar-se em macho e assumir o cardume, e faz. Hoje nós estamos com um problema, uma perturbação bastante complexa, que se alguém lembrasse só da sua memória quando for esse peixinho, já resolveria. Quando identifica-se que está na embalagem errada, como se a lei tivesse falhas, como se Deus tivesse equivocado, como se o próprio Espírito tivesse equivocado também. Porque conforme a questão 258 da obra O Livro dos Espíritos, somos nós que escolhemos as nossas provas. Está muito claro lá. E na questão 558, temos dois objetivos para estar aqui. Porque a pergunta na questão 558, por Allan Kardec, além da harmonia, ou melhor, do aperfeiçoamento individual, o que mais precisamos fazer? Contribuir para a harmonia do universo. Nós sabemos da interferência do meio, da interferência dos pais na estruturação física de um ser, a ponto de fora realmente vai estar masculino, dentro vai estar feminino. Isso é Joana de Ângeles. Ou o contrário.
ou o ser nascer com os 2 órgãos genitais. Isso são fatos, Joana de Ângeles. Salvo esses casos que são raríssimos, as demais situações são ou mentes perturbadas, querendo destruir a família e as oportunidades de milhões de espíritos, assim como nós somos facilmente influenciados por certas substâncias, não somos? Eu cheguei a tomar 36 litros de um refrigerante que derrete os ossos por semana. Quando tomamos o primeiro gole, aquela consciência, quando entra na nossa consciência que ela foi feita para viciar-nos, ela cria um núcleo consciencial em nós e pede que venha mais. E a depender do número, ela começa a mandar em nós. E eu não tomava mais água. Então, os 2 motivos de destruição da parte física de minha coluna foi esse refrigerante, e por ter sido dominado por ele, eu esqueci de tomar água, e os nossos ossos basicamente vivem se tiver água. Se tomarmos água com sabedoria, não é engolir como avestruz. Isso não é tomar água. A sede está na boca, não está no estômago. Então, se eu souber mastigar a água, isso é mediunidade interna já. E souber que no íntimo da boca tem mais de 35 milhões de pequenas estruturas, com a capacidade de assimilar o que estamos colocando na água e o que já tinha na água antes de sorvê-la. Então, essa vitalidade, porque o Evangelho está em tudo, é uma força que gera, nutre, organiza e mantém a vida, segundo Joana de Ângeles. Então, se eu souber fazer isto, e eu vou mastigando, não é o ato de mastigar, porque ninguém vai conseguir morder na água. É o abrir e fechar a boca, que é uma ordem para que essas estruturas se abram, assimila a essência e depois se fecham. A fome, a saciedade também está aqui. Isso já são comprovações científicas. Uma vez engolido o alimento, o corpo não consegue absorver mais do que 5%. E se tivermos um comportamento X. De modo que, quando entendemos essas realidades estruturais da nossa vida, se Chico Xavier abraçou uma pessoa que estava em conflito com a sua sexualidade, e ao soltar ela já estava totalmente reconfigurada, o que precisamos fazer como pais? Porque quando desejamos conceber os nossos filhos, porque nós gravamos o nosso desejo em nosso DNA como pais, nós começamos a construir a parte fisiopsíquica até certo ponto moral, com certos mecanismos espirituais. Quando começamos a desejar, nós começamos a conceber. E a partir dali, tudo que pensamos, sentimos, falamos ou fazemos vai sendo gravado na estrutura íntima desses elementos, que vão compor a espaçonave física, psíquica e emocional, até certo ponto moral e espiritual de nossos filhos. De modo que, se eu for homofóbico, o que eu vou gravar nesse material? E depois eu vou ver o meu próprio filho ou a minha própria filha que não vai se encaixar no elemento que eu construir, e ela vai passar pelo processo para que eu possa educar a minha consciência. Hoje sabemos com tanta clareza, a partir das informações de Kardec, que é possível a troca de espírito. Então, se eu acho que estou com a embalagem trocada, eu, aparentemente masculino, a outra aparentemente feminina, por que não trocamos de corpos?
Não é mais fácil sem nos complicarmos? Isso é permitido pela lei. Então, se eu acho que estou deslocado, ao invés de violentar o meu corpo, que jamais eu vou ter paz na minha consciência. Eu desafio qualquer um ser que está em conflito com a sua sexualidade, por mais que façam as cirurgias, que usem tudo que fique com a aparência feminina ou masculina, se eles são felizes de fato. Porque a felicidade não está no corpo, ela está no estado de consciência. Se eu estiver bem com a minha consciência, o que menos importa é o corpo. O corpo do Chico era bonitinho, e de tantos outros. Com todo respeito, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, são verdadeiros astros, verdadeiras estrelas, essências divinas, disfarçando o produto através da embalagem aparentemente frágil para não chamar a atenção. Perceba, se eu não quiser trocar de corpo, de repente o meu apego é tão grande ao meu corpo, quantas vidas já vivi, como homem ou como mulher, se eu tenho quase a idade do universo. Eu não posso, do meu próprio espírito, como nos ensina Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, se eu trouxer um conteúdo diferente do interior para o exterior, esse conteúdo muda o exterior. Se eu trouxer um conteúdo feminino num corpo masculino, tranquilamente eu mudo meu corpo masculino para feminino, sem precisar violentá-lo. Porque a energia do corpo, segundo Allan Kardec, muda totalmente em 2 meses. Para Camille Flammarion, na obra A Morte e o Seu Mistério, muda totalmente em alguns dias. E para construir um órgão novo ou reconstruir o lesado, basta a mentalização. Foi o que eu fiz durante 1 mês e meio para reconstruir a coluna vertebral. Totalmente lesada de cima a baixo. 1 mês e meio. Quem consegue reconstruir a estrutura óssea, como fez a Erandi, que sugeriu a confecção do livro, que reconstruiu a estrutura óssea totalmente em 6 meses, não pode fazer alguma coisa a mais pelo corpo? Se alguém arranca a puã de um caranguejo marinho, ele sabe fazer outra melhor do que a que foi arrancada. Se alguém arranca a perna de um grilo, de um gafanhoto, ele sabe fazer outra. O rabo de uma lagartixa, a perna de uma salamandra, onde está essa informação em nós? Se o homem soubesse a força que tem e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar verdadeiros prodígios. Então, o que nós estamos querendo dizer é que se eu tenho consciência que já vivenciei incontáveis reencarnações, conforme Leon Denis na obra citada, Gabriel Delany na obra Evolução Anímica, A Alma Imortal, também. Outros autores, como Gustave Gelei na obra O Ser Subconsciente, eu posso trocar as subdivisões. Vamos supor que apenas os genitais estão deslocados. Eu posso trocar o comando do setor e resolver a situação. Nós sabemos que isso é possível com Allan Kardec e com esses moços. O que é que estamos fazendo nas nossas reuniões mediúnicas que não chamamos essas consciências? Vejam apenas 3 casos. Para quem não os ouviu, uma jovem estudante de medicina, com a doença kármica, segundo ela, que doía até trincar os seus ossos. Imagina a dor. E curioso, antes de eu continuar, eu não senti dor alguma no processo de degenerescência da minha coluna. Eu não escolhi a dor para evoluir nos últimos anos. O amor é a única razão do meu existir. E Joana de Anjos, na obra Plenitude, afirma: quem escolhe o amor como a única razão do seu existir não precisa da dor para avançar.
não senti dor alguma. E essa jovem estudante, no atendimento fraterno, um professor de medicina, o Dr. Hugo Filástica do Nascimento, que ajudou a fundar a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e ocupou a cadeira de professor de medicina por mais de 40 anos, parece que 45 anos, e nunca foi médico. Foi apenas um cirurgião dentista que tem mais de 30 cursos na área de anatomia, fisiologia, embriogenia, física, química, biologia, etc. E ele tenta argumentar como professor de medicina que lecionava desde a veterinária à psicologia, em todas as áreas. Ela disse: é karma. Filha, a palavra está equivocada. No lugar do R é L. É calma que você precisa. Você já está vindo na área da medicina, para que sofrer? Se você fizer o bem, ajudar a salvar vidas, você já está corrigindo, porque o amor cobre a multidão de equívocos. Não aceitou. Ela foi para o Rio de Janeiro, isso em Três Lagoas. Evocamos a sua consciência na próxima reunião. Dialogamos. Vou pensar. Na próxima reunião, aceito. Acordo fechado. Ela sarou. Ela nem sabe por que sarou. Porque não somos nós que escolhemos o que é de melhor para nós, segundo Carlos Torres Pastorino. É a nossa consciência, o Cristo em nós, que faz isto. De modo que, diante de uma jovenzinha de 4 meses, ou melhor, de 4 anos de idade, a menina Júlia, filha da Solange, os seus pulmões estavam tão comprometidos, tão encharcados, que não apareciam mais nos exames. Ela estava desfalecida e a mãe desesperada. Nenhuma das duas, tecnicamente, ouviria-nos. Mas com Kardec aprendemos a evocar a consciência do indivíduo. E ele classifica essa consciência na obra A Gênese, através da mensagem do Espírito Kahneman, quando, no capítulo 2, no item 27, mais ou menos assim: o homem é um pequeno mundo, o diretor é o Espírito, essa consciência que tem quase a idade do universo. O princípio dirigido é o corpo representa para esse Espírito a sua criação, da qual ele seria Deus. Tem a onipotência, a onisciência e é onipresente no seu corpo. Joana de Ângeles chega a afirmar que não tem como dissociar o corpo da sua consciência. Ela é a causa, ele é o efeito. E agora, evocando a consciência da menina Júlia, e mostrando que ela tem capacidade de reconstruir o corpo se ela deseja continuar a vida, foi apenas um diálogo. Hoje ela está com 16 anos de idade. E se for necessário, eu trago da próxima vez ela, os exames, antes, durante e após o nosso próximo encontro. Um jovenzinho de 2 meses de idade com falha congênita em seu coração, ou falhas, com algumas cirurgias pré-agendadas. Também não acreditava em nada disso a sua mãe. E ele não tinha condição de decidir ou definir algo por si. Foi feito o trabalho semelhante. E hoje ele está com 12 anos de idade e nunca fez uma cirurgia. Não estou falando que a medicina não tem capacidade, não é isto. Estou falando que há algo muito maior do que a medicina acadêmica e até maior do que a medicina espiritual. Porque o que a medicina acadêmica, por mais que se esforce, porque também é de Deus e merece todo o nosso respeito e nossa consideração, os mestres que realmente honram a medicina, que juraram, conforme propora Hipócrates, o pai da medicina, e são poucos que cumprem esse juramento, e sabem que se o médico soubesse o valor do magnetismo de suas palavras,
ele curaria os pacientes com as palavras conforme o médico, o doutor em medicina Allan Kardec, conforme José Herculano Pires na obra Agonia das Religiões e o doutor Charles Richer na obra Tratados de Metapsíquica. Então a medicina espiritual tem semelhante função. O máximo que as duas aliviam são os efeitos. A cura não depende da medicina, nem a dos homens, nem a medicina espiritual, segundo André Luiz, segundo Emmanuel. De modo que falhas congênitas, tecnicamente, seriam karmas. E como ele conseguiu? Mudando a sua programação. Para melhor, nós podemos mudar. Está na obra Ação e Reação de André Luiz. Está na obra Missionários da Luz. Por mais asfixiante que seja a provação, sempre trazemos em nossa consciência recursos para sair de qualquer situação. Trazemos em nossa carruagem física todos os antídotos para vencer qualquer virose, parasitose, qualquer vírus, bactérias ou qualquer situação que possa nos sugerir a enfermidade. Isso está na obra da Ação e Reação com André Luiz, Missionários da Luz e outras. Então agora vamos voltar a atenção para nós. Coloque aqui um pouquinho. Pode quase encher. Imagine o copo d'água sendo a consciência. Pode deixar aqui. E agora imagine essa gota d'água. Dá para ver daí? Se não der, imagine que só nessa gotícula de água tem 9 trilhões de átomos e cada um deles é um aglomerado de forças vivas, segundo André Luiz. E Kardec nos ensina a criá-los no Livro dos Médiuns e a transformá-los em medicamentos e em alimentos. Mas o que eu quero dizer é isto: a alma não passaria de uma gota d'água, e o espírito seria o restante, a nossa consciência. E a mediunidade interna é para acessarmos a nossa consciência, o reino de Deus em nós. E é o que eu aprendi a fazer. Levou um pouquinho de tempo, porque tanto a Adriana quanto eu, quanto a Dona Rosa, já temos de laços que nos unem, e outros tantos aqui, há pouco mais, um pouquinho mais de 8.000 anos só aqui no planeta Terra. E ainda não aprendemos quase nada, mas já dá para fazer alguma coisa. Veja, essa consciência para Joana de Ângeles, na obra O Despertar do Espírito, ela sabe o que fazer, quando fazer e como realizar, na obra Ser Consciente também. Então, se ela sabe o que fazer, quando fazer e como realizar, eu não sei fazer isso. Às vezes eu nem sei o que fazer, muito menos como fazer e menos ainda quando realizar. Mas a minha consciência sabe. Agora, como que eu posso acessar a minha consciência? Ela também, na sua intimidade mais profunda, é chamada de superconsciente. Então imagine 4 setores em nós. O superconsciente, que seria representado com o nome de consciência. Outro setor chamado de inconsciente. Outro de subconsciente. E outro de consciente. Entenderam? Superconsciente, onde está o reino de Deus em nós. O inconsciente, as vivências que já tivemos, onde está as chamadas sombras, as perturbações morais. O subconsciente é o setor que governa o nosso universo psicofísico, responsável por todos os automatismos do corpo físico, chamado de universo instintivo, o quartel-general dos instintos. E o consciente é onde eu estou usando para falar com vocês, onde eu estou agora. Então, se eu arquitetar alguma coisa agora, com o que nós chamamos de oração, mas não oração que fazem sem entender o que é.
Veja o que fizeram com o Pai Nosso. Eu vou recitar apenas o original, conforme o pesquisador Severino Celestino na obra Analisando as Traduções Bíblicas. Pai Nosso dos céus, santo é o seu nome. Venha o teu reino. Tua vontade se faz, na terra como em toda parte. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoados a quem nos ofendera. Não nos deixes entregue às provações, porque assim nos resgatas do mal. E se concordamos, assinamos, assim seja. É a assinatura do contrato. Oração para Emmanuel, Joana de Ângeles e outros luminares. Para Joana de Ângeles, por exemplo, orar é iluminar-se de dentro para fora. Para André Luiz, a oração é força, é energia, é vibração, poder. Quem ora mobilizando as suas próprias forças realiza um trabalho de inexprimível significação. André Luiz. Para Emmanuel, nas 3 facetas que costumamos dizer: louvar, pedir, agradecer, ele fala que não tem como louvarmos a Deus se não for na ação. Então não é cruzar as perninhas, fazer reverências à paternidade cósmica, pelo menos, conforme Leon Denis, reconhecer o que Cristo já dizia-nos: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também, sede vós outros meus imitadores. Então o que eu posso diante disto? Pedir, já que louvar é na ação. Pedir trabalho, pedir bênçãos, que é o que normalmente fazemos. Só que bênçãos para Emmanuel ainda, e agora Ramatiz também, bênçãos significam oportunidades de trabalho no bem. Louvar é na ação, e eu só posso pedir oportunidades de trabalho para fazer isto. E o agradecer? Joana de Ângeles, Psicologia da Gratidão. Um grão de trigo, quando quer agradecer a Deus, ele se deixa matar para transformar-se em pão. Trabalho. Então seria trabalho, trabalho, trabalho. Para Chico foi disciplina, disciplina, disciplina. E para Miramês foi amor, amor, amor. E juntando as 3 coisas, trabalhar com disciplina à luz do amor incondicional. Percebe? Então, quando nós vamos orar, nós vamos apresentar uma proposta de trabalho, porque a oração, segundo Kardec, em cada palavra deve revelar uma intenção. E eu costumo dizer, a consciência é a fonte inesgotável dos recursos em nós. A vontade está a serviço da consciência e faz esse percurso entre a consciência profunda e a mente. Joana de Ângeles. A vontade está a serviço da consciência profunda, do superconsciente. Para Emmanuel, a vontade é a gerente da mente. Estou indo bem devagar. Como que estão os neurônios de vocês? Você me disse que você treinou os seus para ficar direitinho. Tá bom. Então, para Emmanuel, a vontade é a gerente da mente. Para Leon Denis, a maior de todas as potências. É a essência da consciência profunda, como se fosse a onipotência dessa consciência agindo sobre as potências da mente, do perispírito, do corpo. E para Joana de Ângeles, a mente é uma emanação dessa consciência. A vontade para Joana de Ângeles tem 2 características. Ela visa a paz íntima e a conquista do infinito. Só isso. Fora disso, nós estamos falando da vontade, estamos falando dos desejos, que gerenciam as paixões, as sensações, os instintos, as emoções, aqui na periferia.
Então, quando estamos falando de algo transitório e na maioria das vezes ilusório, estamos falando de desejos. Quando falamos de algo que visa a conquista da paz íntima ou a construção da paz íntima e a conquista do infinito, estamos falando dessa vontade que tem outro nome: Cristo interno, eu superior, anjo da guarda, mentor, guia espiritual. É ela que decide por nós. Miramês fala que ela leva a nossa petição à consciência e a consciência grava nela intuições. Lembrança das boas resoluções tomadas pelo Espírito é a sua consciência. Agora ela vai gravar, mediante a minha petição, algo na vontade. E se lembrarmos de Jesus, eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Ela só faz a vontade da consciência. E ela traz a encomenda para a mente, que é uma emanação da consciência, um laboratório de recursos inesgotáveis por ser uma emanação da consciência. Veja com Emmanuel, na obra Pão Nosso, na lição O Governo Interno, a de número 158 da obra Pão Nosso. Ele fala que existe parlamento, existe um parlamento dentro de nós, existem ministérios que redigem leis. Esse parlamento e os ministérios começam a executá-las. E ainda mais, nesta lição, ele narra que o nosso corpo físico é uma cópia do universo, o físico. E narra que existe no fundo de cada mente. Se a mente é uma emanação da consciência, o fundo da mente deve ser a consciência. Então existe no fundo de nossa mente uma vasta rede de potenciais de progresso e de sublimação reclamando trabalho. Estão prontos, reclamando trabalho. E quando a vontade chega com a encomenda e nós, almas, onde nós usamos para pensar, vamos para a mente. Ali é o setor que nós trabalhamos o pensamento. Quem pensa somos nós, almas. O espírito ou a consciência intui. Ele usa a intuição para dialogar conosco. O pensamento é uma criação nossa. E quando a vontade entrega a encomenda mediante a nossa oração, é o que chamamos de pensamento. Mas o pensamento, para ser edificado, porque eu preciso capacitá-lo. Ele é a minha capacidade criativa em ação, entre aspas. Porque vai depender da minha inteligência. Ainda é Allan Kardec, na obra Gênese, no capítulo 10, no item 11. É o próprio espírito que está encarnado, a alma, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar o novo corpo, que vai aperfeiçoá-lo. Deus fornece apenas a matéria-prima. Cabe a ele usá-la devidamente. De modo que, na mente, se não encontrarmos na consciência com esse mecanismo da oração, porque a consciência é a fonte inesgotável, a vontade é a médium e a gerente da mente. A mente é o laboratório, o pensamento o arquiteto, a oração é o projeto, e a inteligência vai dar forma ao pensamento conforme a nossa capacidade imaginativa. Se eu não tenho inteligência, como que eu posso imaginar uma coisa que eu não sei nada a respeito do? Se eu não conheço a anatomia do meu corpo, como no meu caso, eu estudei sobre a medula óssea, a fábrica de células-tronco que tem dentro da medula, que sabem reconstruir qualquer parte do nosso organismo. Bastaria eu convocá-las, criar um molde, depois eu mostro para qualquer um de vocês a coluna toda deformada, e na ressonância que foi feita menos de um ano após, e depois desse mês e meio que eu fiquei exercitando quase o tempo todo na horizontal, e ainda com um acréscimo. Nós crescemos após 21, 25 anos? Eu não tenho notícia, só que eu cresci 6 centímetros. E eu tenho a minha reservista para provar para vocês.
Com 57, e faço agora dia 8, 58 anos, a gente encolhe no mínimo 3 centímetros. Então eu estava com 72. Isso é um fato. E hoje eu tenho 1,78. Porque juntou osso com osso. Os anéis estavam comprimidos. Então eu precisava espaçá-los. Para isso eu fiquei 1 mês e pouco, quase na horizontal, o tempo todo praticamente, dialogando. Mas não só dialogando, por meio de um suporte, onde eu podia escrever e estudar no computador deitado. A gente não precisa comer muito, então nem precisa levantar para comer muita coisa, porque nem só de pão vive o homem. E eu precisava diminuir 10 quilos, e eu não sou bobo. Então eu transformo o alimento, porque se a mente cria, porque eu aprendi com Kardec, eu falei para vocês, cria átomos, transforma-os em alimentos, em medicamento, é hora de eu colocar na prática, porque isso é a mediunidade interna. André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, fala que quando a mente já atingiu mais altos degraus no seu processo de iluminação, a alma, eu, o encarnado, arroja de si mesma os recursos para construir veículos de expressão e reencarnar ou encarnar em mundos que lhes sejam inferiores. Ele não falou de construir um órgão, ele falou de construir um corpo inteiro. Qual o mecanismo que vocês acham que Buda vai usar, que Krishna vai usar para reencarnar? Eles vão construir os seus próprios veículos. Eles transformaram o corpo deles em luz. E quem assim fez, quem conseguiu esse estágio, não precisa mais de concepção. André Luiz não fala de concepção. E agora, nesse mecanismo, nesta fonte inesgotável que existe na própria alma ou a partir da mente que está em conexão com a consciência, se a mente não encontrar a informação na consciência, conforme mira a mesa em horizontes da mente, ela tem permissão para buscar no cosmos. E aí nós chamamos de inspirações o que vamos buscar em outras mentes. Qual é o processo? Quanto mais nobre for as minhas intenções, quanto mais extensos forem os benefícios que eu quero propiciar para a vida, com a minha vida, mais profundo eu mergulho na minha consciência e mais conexões eu faço com outras consciências. Aprendi também com Allan Kardec, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto em obras póstumas, principalmente em obras póstumas, quando ele fala que nós estamos conectados com todas as nossas vivências, todas, desde a nossa origem conceptual, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Quando André Luiz narra isso em Mecanismo da Mediunidade, para quem não estudou Allan Kardec, pensa que é um absurdo. Como que eu posso estar conectado com todos os seres que pensam como eu penso? E hoje Joana de Angelis, com todos os seres que pensam diferente de você também, porque não tem como desligar o menor dos seres da totalidade. Então, quando apresentamos, segundo Allan Kardec, essa proposta na mente, ela cria uma imagem, porque o pensamento dá forma segundo a minha inteligência, e o sentimento, que é a harmonia que vem da consciência, conforme Emmanuel, ele edifica, ele constrói, ele aprimora. Esse sentimento dá vida ao que eu estou pensando. Então o pensamento dá forma, segundo a minha inteligência, a minha capacidade imaginativa. O sentimento, a virtude que eu coloco em ação vai dar vida ao que eu estou pensando. A palavra vai dar movimento e a atitude vai dar direção. Então como eu faço? Pego a foto, no meu caso, de uma coluna perfeitamente saudável. Aprendi a fazer isso, tirar uma fotografia e quando eu preciso, eu acesso. Por exemplo, nós gravamos 12 programas para a TV em 3 dias. E tem 12 títulos. E eles têm uma sequência lógica. Minutos antes de eu entrar no estúdio, nós tiramos a fotografia mental. E normalmente no primeiro programa eu coloco a foto aqui e vou lendo cada um dos programas e fazendo uma costura entre todos, fazendo uma proposta.
Então eu tiro com facilidade a fotografia de uma coluna saudável e na mente eu começo a apresentar este molde, este modelo, e mediante a minha sinceridade, o meu projeto de sobrevida, para que eu quero sarar, onde eu vou usar o meu corpo, o que eu vou fazer com ele. A consciência recebe a encomenda através da mente, a vontade incorpora a petição, leva para a consciência, porque está a serviço da consciência profunda, traz não só a ordem aprovada, mas o energismo para dar forma às figuras de nossa imaginação, segundo Emmanuel. Então vem da consciência via centro coronário, que está em conexão com a consciência e com o cosmos, traz não só as intuições, mas o energismo para dar forma às figuras de nossa imaginação. Quer seja o fluido cósmico canalizado pelo centro coronário, quer seja a essência da própria consciência. Para Joana de Ângeles, Evangelho na consciência, porque o Evangelho está na consciência, como eu disse das outras vezes com Emmanuel, e é uma fonte de força, vitalidade e vida. Força é a virtude, vitalidade é a matéria-prima, vida é em que ele vai se transformar. E eu posso trazê-lo de dentro para fora ou trazê-lo de fora para dentro. Quando eu começo o processo de mentalização, como Camille Flammarion nos ensina, e eu percebo que o energismo do meu corpo, conforme está na obra de Camille, chamada Deus da Natureza, que o energismo do meu corpo começa a fazer uma permuta com o cosmos. Parte do energismo vai para a terra, para a água, para o vegetal, para o animal, para o ar, e energias de lá começam a vir para cá, num processo de contínua transformação. Então o energismo que vem de minha consciência, agora vem para a mente com o processo de reconstrução, e como eu estou em conexão com tudo que existe fora, a vida, a natureza vai enviando algo, porque o Evangelho está em nós e está em tudo, porque é uma força que gera vida, que nutre a vida como força vital, e uma lei que organiza e mantém a vida, como nós já falamos. E esta imagem, uma vez criada pela mente, o centro frontal, que está participando da construção, conforme Evolução em Dois Mundos de André Luiz, os centros vitais, ou os centros de força, segundo ele, ou chakras, para outros, em conexão com a mente ou auxiliando a mente, eles têm, o centro de forças e a mente, a capacidade de especializar as células psicofísicas ao extremo, segundo André Luiz. E agora ele capta a imagem e transfere para o campo dos desejos. Reprograma a estrutura dos desejos, que agora vai vincular-se à sua estrutura com a vontade, que está a serviço da consciência. Agora já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, porque ele vai ser fecundado com essa força. E os desejos, segundo Emmanuel, é a alavanca que move os sentimentos. Ele vai interagir com o emocional, onde estão as nossas perturbações. Desejos e emoções, esses dois centros estão ligados ao inconsciente, onde estão as nossas mazelas. O centro frontal está ligado à mente, ao consciente, o coronário ao superconsciente. E agora, emoções aprimoradas interferem no comportamento. E o comportamento está sendo definido pelo centro gástrico, os instintos. Então, quando eu penso algo nobre, eu crio um condicionamento. Repetido o condicionamento, eu crio um hábito. Repetido o hábito, eu crio um instinto. Já trouxe para cá. E o instinto transforma-se numa ideia inata, a serviço da consciência profunda. Porque eu estou criando algo inspirado ou intuído por ela. E agora, o centro gástrico, que é o governador tanto do perispírito quanto do físico, ele precisa de
vitalidade para reconstruir o corpo. Por isso, ele está em conexão com o centro vital, ou centro esplênico. Então ele o aciona. O que pensar da alma subdividida em quantas partes for o corpo? Os músculos, os nervos. Se estiver falando da energia vital, está certo, porque ela subdivide e torna-se onipresente, está em cada partícula do corpo. E agora, instintos aprimorados, emoções educadas, desejos harmonizados pela uma inteligência e consciência ampliada, aciona de fato a força criadora em nós, a energia sexual que está no Genésio, e ainda possibilita-nos a conexão com a natureza através da energia Kundalini que está no centro básico. E a isso chamamos mediunidade interna. Não vamos dar muitas informações, porque amanhã vamos falar do capítulo 5 e do 6, que vai estar falando disso também. E depois vamos terminar na sexta-feira, o reino de Deus está dentro de nós. Creio que seria o suficiente de informações até agora. Nós podemos, por conta do tempo, quem ficou confuso, e eu estou mais confuso do que vocês, porque eu fui médio da minha consciência, eu fui fiel à minha consciência, eu não sabia uma palavra sequer do que eu ia dizer, só sei o tema, para não interferir, como acontece na rádio e na TV desde o início. Nós só sabemos os títulos dos programas até entrarmos no estúdio. Tudo acontece via intuitiva e inspirativa dentro do estúdio. Não sabemos nada do que vai ser tratado. De preferência, se fizer a pergunta no microfone, para registrar o áudio, para ficar depois à disposição de alguém. Ou faz a pergunta, a Adriana pode repeti-la e a gente vai conversando. Temos 25 minutos para fazermos isso. Olá, sou Miguel. Sebastião, nesse processo que a gente está, eu diria que, não sei se desenvolvendo, acionando a nossa comunidade interna, você falou da oração, eu queria verificar mais alguns elementos. A oração, o autopasse, a restrição alimentar, mais água, a injeção de mais água. Como que você passou por tudo isso? Porque às vezes a gente começa a sentir também a necessidade desses processos de metamorfose. E aí você começa meio que a entrar em crise, mas parece que a consciência está te mandando, faça isso, faça isso, faça isso, de forma gradativa. Então você vai fazer aí meio medo, porque aí você está preso na matéria, né? Aí você recua, quando na verdade parece que não era para recuar, era para você continuar assim. Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Vamos lá. Quando nós chegamos a esse plano, eu não sei se foi de uma maneira diferente, porque a minha amada mãezinha nos conceberam, todos nós, 15 filhos, todos de parto natural. E aí nós ficamos sabendo em Campo Grande, uma doutora, que ainda não temos direitinho, porque o Egínio não nos passou. Ela aprendeu uma técnica da medicina chinesa e ela teve oportunidade de levar a efeito 30 mil partos, mais ou menos, e nunca fez uma cesárea. Porque ela já sabia naquela época, e a ciência está sabendo agora, que o canal vaginal tem um material riquíssimo para fortalecimento do sistema imunológico do bebê, principalmente, e a medicina, sabendo disso, quando não acontece o parto normal, eles coletam esse conteúdo e passam no corpinho da criança. E eu tive a felicidade de nascer pelo parto natural e diferente, só eu e minha mãezinha. Não tinha parteira, meu pai estava para a roça, e quando a minha prima chegou com a sua filhinha de 12 anos, e foi a filha dela que me deu o primeiro banho, a Maria José, a minha mãe já estava fazendo alimento para 12 peões e lavando 13 colchas de lã.
E mesmo vindo com todo esse cuidado, eu vim com várias falhas congênitas. Hoje Joana de Ângeles me consola, porque ela narra que há aparentes expiações nas quais cegos, surdos mudos, seres infectados pelo HIV, já com câncer, leucemia e outros, mutilados e etc., que nasceram para lecionar amor. Sei que ainda não sou exemplo para ninguém, mas eu quero ver se me encaixo nesse segundo até o final da minha encarnação. E de vez em quando eu lembro disso de 3 para 4 anos. Tem tempo que a gente não lembra, de 5 para 6 anos eu não lembro quase nada, até 7. Mas de 3 para 4 eu lembro que tinha uma dor de cabeça tão terrível que eu vomitava até travar os olhos. Eu nunca vi falar isso. Fechava os olhos, não abria. E onde eu estava eu deitava e dormia. Hoje eu sei para onde eu ia e quem é que me reconfigurava, e quando acordava estava bom. Então várias coisas foram acontecendo, e na escola, com tantas situações, eu não entendia nada. Eu só tenho o primeiro ano primário incompleto. Tenho meu caderninho até hoje e a minha nota geral 4,5. Porque o propósito não era aprender mais, era acessar o que já tinha. Então eu fui levado pela vida, principalmente graças à doutrina dos Espíritos, a entender o que sou, quem está aqui, o restante onde está, como fazer essa conexão. E estudando as obras de Allan Kardec e depois a sequência, nós fomos entendendo a realidade. E no processo que aprendi com Divaldo Pereira Franco, quando ele estava numa situação muito difícil, e Joana, porque ele queria algo pronto, e Joana não concedeu algo pronto, falou: pergunta para o seu perispírito. Ele falou: mas como? Ela falou: vai para diante do espelho. E ele ficou durante 2 meses evocando o seu perispírito, e Leon Denis já nos ensinava a fazer isso na obra Depois da Morte. Evocar parte do perispírito para reconstruir a realidade física, e depois evocar o próprio espírito para fazer a troca de personalidades. E após 2 meses, o perispírito respondeu a Divaldo: você precisa perdoar. Ele pensou que era alguém? Não, perdoar-se. E depois que ele fez isso, ele sarou. Então eu aprendi muito disso com Divaldo, que passou por várias problemáticas, com exceção da que Sai Baba veio ajudá-lo a reconstruir o coração, porque Sai Baba estava na Índia, encarnado, e ele evoca-o na oração, e de repente ele está na beira de sua cama. Ajuda ele a reconstruir o coração, porque ele conseguia reconstruir uma perna inteira instantaneamente diante das câmeras. E depois Divaldo foi lá pelo processo de gratidão, com 16 elementos na equipe, agradecer a dádiva. Então nós fomos aprendendo como seria isto, e entendendo que Deus não é um Deus de punição. A lei não é de punição, é de reparação. Estamos aqui por 3 motivos, segundo Joana de Ângeles: para corrigir o que não deu certo, aperfeiçoar o que deu certo, ou a aquisição de novas experiências. E eu questionei a ela se tem como corrigir sem aprender novas lições. Não tem. Tem como aperfeiçoar alguma coisa sem aprender novas técnicas? Também não tem. Então eu estou aqui para aprender algo novo. Então eu sou uma página em branco e eu não devo me culpar pelo meu passado. Inclusive eu não sou responsável, porque se vocês prestarem atenção na obra de Kardec, até uma altura ele falou em reencarnação. Mas veja a 3ª edição do Livro dos Espíritos, principalmente na questão 605A. O espírito, ao encarnar no corpo do homem, ele não falou reencarnar, porque não tem como reencarnar o mesmo ser 2 vezes. Não tem como. Na obra Universo e Vida da Federação Espírita Brasileira, ou editada pela Federação Espírita Brasileira, organizada por Hernani Santana, narra com lucidez e clareza que Jacó, Moisés, Elias e João Batista são 4 etapas do mesmo Espírito.
Mas até onde me consta, Jesus conversou com Moisés e Elias separados, como dois seres. Como eu comecei a acessar minha consciência, eu conversava com os seres em mim. Um que ajuda na reconstrução do corpo, teve a felicidade de fazer e viver a medicina chinesa. Outros sabem acupuntura, outros sabem homeopatia, fitoterapia. Então nós estamos usando esses recursos que já estão em nós. Nós evocamos. Isso é Joana de Ângeles, o médico interno que está na obra Desperte e Seja Feliz. Então não só um médico interno existe dentro de nós, mas existe uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, segundo ela, segundo Bezerra de Menezes, Emmanuel e outros. Então o que nós fomos estudando a respeito do corpo físico, o perispírito, do que nós somos constituídos e como funcionamos. E a cada dia a gente vai aprendendo novas coisas. No processo de desdobramento, que é o que vocês estão vendo acontecer, os videntes sabem que desde o início eu não estou no corpo, que eu estou em conexão com a minha consciência, e N personalidades estão falando com vocês, não só o Sebastião Camargo. E nesse processo intuitivo e ao mesmo tempo inspirativo, porque temos parceria com outros seres, nós vamos aprender a reconstruir a nossa realidade, para que quando formos magnetizar a água para alguém, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Essa água vai interferir na estrutura físico-psíquica de alguém, e eu preciso gravar nela as minhas virtudes, não as minhas paixões ou os meus vícios. Então é isso que nós vamos fazendo no dia a dia. A cada dia vai surgindo situações que a vida oferta para ver como nós nos saímos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se um espinho crava a nossa carne, nós vamos deixar ou procurar socorro? Lá não fala que é proibido buscar ajuda. E fica muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo que a prova vem para ver se a gente vai ficar paralisado ou se vamos agir. E veja o consolo na mensagem de Joana de Ângeles no Evangelho segundo o Espiritismo: dar-se-á aquele que tem. Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem. Qual Deus que ela está falando? Será que é o cósmico ou o que existe em mim? Multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Porque quando a minha consciência vê que eu estou colocando a mão na massa, ela envia os recursos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. É mais ou menos assim que a gente vai fazendo, como eu disse da outra vez, o tratamento de canal com a mente. Sem dor. Reconstrução da mandíbula em 20 dias com esse processo. Alguém mais? Foi por isso que eu coloquei as 3 frases no livro. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Agora, pode medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Se ninguém tiver mais perguntas, eu vou fazer um exercício de mediunidade interna, é claro. Então vamos ao exercício, né? Se a gente já resolve tudo. E nós vamos ter muito tempo ainda também. E se a gente não entender tudo aqui, ainda tem Ponta Porã sábado e domingo, certo? Sábado à tarde. E eu estou caçando parceiro para ir comigo até lá. Vai que eu erro o caminho, né? Quando Jesus e Allan Kardec também coloca as 2 condições para começarmos a orar: humildade, sinceridade. Então eu reconheço a minha própria ignorância e apresento-me com sinceridade. Eu não quero terceirizar, eu quero aprender, eu quero fazer. Então eu quero que alguém me capacite. Eu não estou pedindo trabalho conforme a minha capacitação, conforme nos ensina Emmanuel. Eu estou pedindo capacitação conforme o trabalho que aparecer.
E eu não quero mais fazer o que amo, eu quero amar o que faço, o que for necessário fazer. E quando nós nos apresentamos, porque quando vamos orar, nós começamos um processo de respiração. O Evangelho não está no ar? Entrando no corpo, ele pacifica o corpo. O relaxamento abre espaço para que esse Evangelho entre, essa vitalidade entre. Então ele acalma, ele vitaliza. A concentração, eu começo a abraçar cada parte do meu corpo no processo de gratidão. E agora ele está totalmente confiante em mim. Ele sabe que eu não vou sair do corpo e não voltar, porque eu tenho disciplina. E disciplina não é uma cela trancada conforme Chico Xavier, é a chave que me permite sair, fazer o que preciso e eu volto. Então eu estou indo ali na minha consciência, ou encontrar com ela no campo mental. Então comece a respirar com suavidade, com amor, pelo ar que nutre o nosso corpo em mais de 70%. Por ser o agente, o medianeiro que traz as riquezas, as essências ofertadas pela natureza. Que esse ar enriquecido pelo meu campo vibracional, aquecido e umedecido pela mucosa das minhas narinas, e há sensores sutilíssimos no interior das narinas, que conforme a minha intenção, esse energismo já viaja direto para o campo vital, o emocional, o psíquico, o mental, sem passar pelo corpo. Outra parte passa pelo corpo, pacificando a vida nesse corpo. E quando o corpo está calmo, eu vou afastando mentalmente e vou apresentando a proposta de reconstrução do corpo, de aprimoramento, de expansão de possibilidades, do que eu quero exemplificar para a vida. É como se eu me apresentasse como uma semente de possibilidades e a minha consciência vai me fecundando com os recursos e com as diretrizes, com a vitalidade, com a força necessárias. E a imagem vai tomando forma, como Joana nos ensina. Os pensamentos enobrecedores, ou melhor, as ideias enobrecedoras, que são aglomerado de pensamentos. Os planos de futuras ações benéficas, que são aglomerado de ideias. Pensamentos se unem para formar ideias, ideias se unem para formar planos. Então as ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes, que têm o poder de reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar-lhes a produtividade. Só pensamentos, ideias, planos já têm esse poder, porque está em conexão com a consciência, com a nossa realidade íntima. E ela narra ainda: o indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável. E agora a visão saudável fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, moralmente e espiritualmente. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetar-se no tempo em condições de equilíbrio, como se ele se visse daqui a pouco em equilíbrio, ver-se recuperado, como se já estivesse curado. E agora o segredo para dar certo: assumindo as responsabilidades e desenvolvendo as atividades que pretende encetar, concretizar. Para quem deseja a cura do corpo, antes de pleitear a cura, para que eu quero sarar? Onde vou usar o corpo saudável? Para quem deseja a inteligência ampliada, a memória, a imaginação, quanto mais detalhes, segundo a ciência, que a ciência já comprovou o poder da visualização, da oração. Quanto mais detalhes dermos a partir desta imagem mental que estamos criando, a textura dos ossos,
a suavidade dos tecidos, a pele, tudo o que gostaríamos. Então, criar uma imagem da silhueta, do peso ideal, da resistência do corpo, tudo o que gostaríamos de construir ou de reconstruir, aprimorar ou iluminar. O comportamento, o relacionamento com os nossos semelhantes de qualquer reino. Vejo a obra, vejo Deus. Tudo o que fizeram dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Tudo é vivo, tudo está interligado. O menor movimento, o mais discreto pensamento provoca bilhões de transformações. Sinta-se em Deus, no Deus em nós. Sinta-se dentro do Deus cósmico e ao mesmo tempo Ele dentro de nós. Sinta-se mergulhado na própria consciência e banhado pelas suas essências virtuosas. A personalidade que animamos é composta de substâncias e de essências. As substâncias são oriundas dos nossos veículos de expressão, dos nossos comportamentos de agora e de outrora. A essência dimana da nossa consciência, do nosso superconsciente. Então, virtudes e possibilidades. Eu penso e dou forma. Eu sinto o que penso e dou vida. Eu falo o que sinto, dou movimento. Eu vivo o que falo, eu dou direção. E no eterno ir e vir, o Deus vindo do interno para o externo, reconfigurando, promovendo, iluminando e expandindo, e depois leva o conteúdo resultante para o interno outra vez. Saímos de Deus, o Deus em nós, vivenciamos a experiência, interagimos, permutamos e retornamos com os talentos multiplicados para o reino de Deus em nós. É mais ou menos assim. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Permita que onde haja ódio, que eu possa elevar esse ódio ao patamar do amor. Onde haja ofensa, que eu possa promovê-la ao estado de perdão. Se a discórdia existir, que eu possa elevá-la ao estado de concórdia. Se houver qualquer desajuste, que eu apresente sempre a força ou a virtude oposta. Ao lado do desespero, eu apresento a esperança. Ao lado das trevas, a luz. Da ignorância, o esclarecimento. E assim, permita que eu procure mais consolar, esclarecer, confortar, do que esperar consolo. Porque é doando o que já dispomos é que multiplicamos as possibilidades, 100 ou 1000 vezes a mais. E é morrendo, renovando, transformando a estrutura do velho ser, dos velhos hábitos, é que nascemos para a nova realidade, onde tudo se eterniza, se expande, se promove. Gratidão profunda a tudo e todos, e até já. Que Deus nos abençoe. Se isso não fosse verdade, como que podemos ficar? Quanto tempo que ficamos? 1h30 quase? Sem tirar o pé do chão. Alguém consegue isso? Mediunidade interna. Porque eu não estou no corpo, é claro. Agora eu estou voltando. E se voltar rapidinho, a gente cai.
Nós agradecemos ao Sebastião Camargo pelo início, né? E a continuidade, logo mais a gente vai se encontrar no mundo espiritual, com certeza. E só para reforçar, amanhã nós temos um grupo de estudo na quinta-feira que estuda o despertar da consciência aqui no Movimento Espírita Francisco de Assis. E ao estudarmos o capítulo 5, Tudo está em Tudo, para nós é o cerne da obra do despertar da consciência. Foi essa a conclusão que nós chegamos. E por isso que a gente pediu para o Sebastião Camargo falar, obviamente, né? O grupo, eu até gostaria que levantasse aí, só para você dar uma olhadinha, Sebastião. Não são muitas pessoas, são pessoas dedicadas que vêm a esse estudo. Thaís, seu Braz. Então, são essas pessoas que estão conosco nessa vontade de querer aprender um pouco mais. Tá? Então, amanhã também, além deste capítulo, nós pedimos para ele falar dos elementais do reino pré-humano ao mental. Tá? Muitas pessoas aqui talvez viram a obra, não sei se estudam a obra como esse grupo, né? Então estou só esclarecendo qual vai ser o tema que nós vamos estar abordando amanhã juntamente com Sebastião Camargo, né, para estar esclarecendo mais as nossas consciências em busca do despertar. Que o Mestre amado Jesus ilumine a todos. Está aí o convite, não percam, né? Amanhã traga um vizinho, um amigo que queira vir aprender um pouco mais das leis e dos desígnios do Pai. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Agradecemos a todos vocês mais uma vez a presença. Uma salva de palmas para vocês. Muito obrigada. Obrigada, amigos, ouvintes da Web Rádio Portal da Luz. Esse programa foi gravado e estará sendo transmitido pelo nosso irmão Luiz. Muito obrigada.